Olá. Não, olá não. Oi. Vem sempre por aqui. Babesiose. Uma das doenças do carrapato. Eu tinha feito já um vídeo sobre doença do carrapato, de forma genérica. Aí eu fiz um específico sobre erliquiose. E, cumprindo a pedidos e a promessas, hoje o assunto é babesiose. Babesia canis é o protozoário que causa a babesiose. A babesia também é transmitida pelo carrapato Rhipicephalus sanguineus, que a gente já falou no vídeo sobre erliquiose, tá lembrado? Não tô lembrado não. Você pode clicar aqui e aí você vai ver o vídeo sobre erliquiose. E o Rhipicephalus sanguineus também é um vetor que é capaz de transmitir a Babesia canis. A babesia, ela parasita as hemácias, sim, as células vermelhas do sangue. E quando o animal se infecta com a babesia, ela demora aí de 1 até 3 semanas para começar a causar os sintomas e sinais. Os principais são tristeza, o animal fica prostrado, perda de apetite, emagrecimento, palidez de mucosa. Palidez é quando a mucosa fica branca, né? Aqui na gengiva, a mucosa ocular e mucosa peniana ou vulvar também fica mais pálida. Justamente porque o que dá cor para as mucosas, essa cor rosada das mucosas, são as próprias hemácias. Né? A hemoglobina, que é a proteína que fica dentro das hemácias, ela tem essa cor avermelhada. Se diminui o número de hemácias no sangue, diminui o tom, gostou? O tom de coloração das mucosas. Em vez de ficar róseo, fica branquil. Agora eu fiz feio, porque não existe branco. Então, a babesia entra no organismo do animal, parasita as hemácias e aí ela tem o potencial de causar quebra, lise das hemácias. É um quadro de anemia hemolítica. Hemólise, hemo de hemácia. Quando você vê o prefixo hemo, quer dizer sangue, hemácia. E lise é quebra. Então, hemólise, quebra das hemácias, quebra das células vermelhas do sangue. A babesia é capaz de fazer isso e aí o animal desenvolve a anemia grave. Para diagnosticar a babesia, nós precisamos fazer exames. Não vem aqueles veterinários que olham para o cachorro e falam pelas minhas contas aqui, experiência, isso aí é babesia. Isso aí com certeza não há sombra de dúvida. É experiência, né? A experiência faz a gente saber, adivinhar o que é que o animal tem. Tem que fazer exame. Se o veterinário não pediu exame, desconfie. É necessário fazer hemograma, é necessário ver as proteínas do animal, é muito importante ver função renal, função hepática e, para fechar diagnóstico, nós temos a sorologia e o exame direto. Exame direto é quando você faz o exame, coleta um pouco de sangue do animal, normalmente da ponta das orelhas, porque as extremidades são os locais em que a babesia fica mais concentrada e aí você consegue ver no microscópio a própria babesia dentro da hemácia. E nós também temos o exame de PCR, que é a reação em cadeia de polimerase, para fechar o diagnóstico de babesiose. Além das mucosas ficarem pálidas, elas também podem, em um caso mais grave, ficar amareladas. Sim, é o quadro de icterícia. Porque quando existe uma hemólise grave, ou seja, quando as células, as hemácias estão sendo quebradas com muita intensidade dentro da corrente sanguínea, elas liberam bilirrubina. Eu vou fazer um vídeo ainda só sobre icterícia e para você ficar mais ciente do que acontece. E aí o animal fica com as mucosas amareladas. Até mesmo a esclera, que é o branco do olho, também pode ficar amarelada, assim como na pele e o animal todo, fica todo amarelinho. Existem formas mais raras de babesiose. Eu já atendi um animal que ele ficou cego. Era o único sintoma que ele tinha. Não tinha alteração nenhuma de exame, não tinha alteração nenhuma de sinais. O animal estava normal, comendo normal, mas ficou cego. E um dos professores da universidade me orientou. Ele falou assim: olha, Daniel, às vezes a babesiose pode causar problemas oculares. Então, faça o exame para pesquisa de babesia. E eu fiz, porque ele era oftalmologista. Então, de olhos ele entende. Não deu outra. Babesia. Fechei o diagnóstico, entrei com o tratamento e olha só,
o animal voltou a enxergar. E existem formas ainda mais raras de atingir o sistema nervoso do animal. Eu já vi animais terem quadros de paraplegia. Eles começaram a perder a sensibilidade e o apoio dos membros pelvinos, os membros posteriores. E a gente acreditava que era um quadro de hérnia de disco, um quadro de alteração de coluna vertebral. Mas quando a gente foi pesquisar, era babésia. E quando a gente tratou, melhorou. O tratamento da babésia, além da gente geralmente entrar com antibiótico, que a gente também usa no caso da erliquiose, a gente deve fazer o imidocarb, que é uma injeção que é babesicida, ou seja, ela é capaz de matar as babésias. Além dessa medicação, a gente tem que fazer o tratamento de suporte. Por exemplo, se o animal tiver com uma anemia muito grave, é necessário fazer transfusão de sangue. É muito comum o animal que está com doença do carrapato chegar para a gente falar: mas doutor, o Toby nunca pegou um carrapato. Nunca nem vi. Eu faço remédio nele todo mês e não tem um carrapatinho. Então não vai falar que ele está com doença do carrapato, porque ninguém nunca viu. Ninguém nunca viu. E olha que eu faço com o Toby o dia inteiro dentro do meu apartamento, nunca vi carrapato. Um carrapato nunca tem lá e não tem jeito não. Você está enganado. Quando a gente diagnostica uma doença e diz que é doença do carrapato, é porque os exames estão dizendo isso pra gente, não é? A gente não quer dizer que você está cuidando mal do seu animal, não. É possível que os animais tenham carrapatos em pequenas quantidades. Talvez um carrapato já é necessário para transmitir a babésia. E pode ter passado despercebido. Sabe por quê? Porque a seleção natural fez com que aqueles carrapatos que ficassem nos locais mais escondidos, eles sobrevivessem. Existe a possibilidade do carrapato estar dentro do ouvido do seu animal. Existe a possibilidade de ter um carrapato entre os dedos do seu animal e você não ter visto. E você fez o remedinho, o carrapato morreu, caiu e você pode nem ter visto ele. Então, se o animal está com a babesiose, em algum momento da vida ele teve um carrapato. Mas isso não quer dizer que você é descuidado, não. É normal, é natural que um cão ele tenha esse tipo de parasito, que um cão tenha carrapato, tá bom? Não precisa ser uma infestação de carrapato. Um carrapato já é capaz de transmitir esse tipo de doença, né? Babesiose, erliquiose, anaplasmose. E como prevenção, você vai acabar com os ectoparasitos, os carrapatos do animal. Existem produtos orais, que são os comprimidos, existem produtos tópicos, que você passa no pelo e pele dos animais, e existem as coleiras antiparasitárias, que também são muito bem-vindas, não só para acabar com os carrapatos, mas também as pulgas e os flebótomos, né, que é o vetor da leishmaniose, que tem se tornado um desafio cada vez maior. Inclusive também nós temos o vídeo de leishmaniose que você pode clicar aqui e assistir. Não existe vacina contra a babesiose, nem contra a erliquiose, contra a doença do carrapato. A prevenção é em cima do vetor. E além de controlar o carrapato no organismo do animal, é necessário que você cuide do ambiente. Se a sua casa ela tem muita matéria orgânica, né, fruta, fezes e folhas, o ideal é que você limpe. E se tiver grama, por exemplo, você deve cortar, não deixar a grama muito alta, porque é um local de muita reprodução de carrapato. Se o seu animal tem carrapatos, quer dizer que o ambiente também tem, porque as fêmeas, elas descem do animal para botar os seus ovos. E cada fêmea é capaz de botar mais de 2.000 ovos por postura. É carrapato demais. E é isso. Se você gostou desse vídeo e acha que ele te ajudou a entender um pouco mais sobre a babesiose, que é um desafio na medicina veterinária, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos que também têm pets. Não vamos deixar os nossos cachorrinhos morrerem ou ficarem doentes por ignorância nossa. Valeu!